Números capítulo 33 e o versículo 23 diz assim: partiram de Quelata e acamparam-se no monte Séfer. Muito bem, amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, nós vamos estudar a 20ª estação dessas peregrinações do povo de Israel pelo deserto. Aqui agora eles chegaram ao monte Séfer. Devemos ter em mente que agora eles estão rodeando o monte Seir. Se você olhar em um mapa dessa região, você saberá que eles estão na região conhecida como a terra de Moabe. O monte Seir é uma cadeia montanhosa, isto é, possui vários montes. E um desses montes se chama Monte Séfer, ou como está em hebraico, Ar Shafar. Antes de entrar no estudo dessa estação, quero compartilhar um ponto adicional referente às estações que temos estudado até aqui. Como já lhes disse na introdução, quando você inicia estudando essas estações lá em Ramsés e chegando até aqui, no Monte Séfer, você perceberá que há um caminho de maturidade a ser seguido. Isso é muito importante. A primeira série de estações, como temos visto, começando em Ramsés, subindo até a península do Sinai, e aqui eles permaneceram, nós sabemos, no Monte Sinai 11 meses. Depois eles começaram a subir no sentido noroeste. Nessa fase, eles começaram a dar voltas e mais voltas na terra de Edom, antes de entrar nos campos de Moabe, que é agora essa série de estações que nós iremos estudar. Então, eles passaram pelo campo de Moabe e entraram em Canaã. Então, podemos dividir todas essas jornadas em 3 fases. A primeira fase, começando de Ramsés até o Sinai. A segunda vai desde o Sinai até as terras de Edom. E a terceira começa com as terras de Moabe e vai até a entrada em Canaã. Quando você estuda a primeira epístola que João escreveu, o apóstolo João, no capítulo 2 e os versículos 12 a 14, está assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja que nesses textos podemos notar claramente que João fala de filhinhos, pais e depois jovens. Aqui nós podemos definir níveis de maturidade espiritual. Os filhinhos nos mostram o início da jornada espiritual. Olhando aqui para o estudo dessas jornadas, temos aquelas que estão relacionadas com aquela fase inicial da nossa vida cristã. Temos aquelas primeiras estações que se iniciam desde Ramsés e vai até Elim. As estações que eles passaram e que se encontram entre Ramsés e Elim são Sucote, Etam, Pirairote e Mara. Essas estações configuram os primeiros passos espirituais. Depois nós temos os jovens, porque naturalmente houve crescimento. Nessa fase é comum a pessoa agir mais independente, procurar viver independentemente. As estações correspondentes a esta fase são o Mar Vermelho até Rissa. Por último, temos os pais, e essa fase inicia em Quelata e vai até a entrada de Canaã. As características dessas estações são referentes ao governo e à liderança espiritual. Por isso nós podemos ver uma progressão aqui no estudo dessas jornadas. Isso é muito importante para nós. Um outro ponto que desejo considerar com vocês é que aqui em Números 33, 22, onde diz, partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Séfer, eu quero que você analise comigo, estudando agora a palavra Séfer, porque esta palavra não está de acordo com o original hebraico. Se você estudar o Salmo de número 119, você verá que esse salmo está dividido em porções e cada porção corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Então você vai encontrar nesse alfabeto uma letra que é Samek. Essa letra tem um som de S.
mas também há uma outra letra no alfabeto hebraico, que é Shin, S-H-I-N, Shin. E o som dessa letra é o som do SH. É interessante você analisar isso, porque aqui nós temos um estudo dos vocábulos de acordo com a linguística. Portanto, você estudando aqui essa palavra Sefer, números 33, 23, analisando por meio de um léxico da língua hebraica, você descobre que a palavra ali é shafar, que significa beleza, formosura. Um texto que pode nos ajudar a entender essa palavra é Gênesis capítulo 49, versículo 21, onde diz: Naftali há uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Está vendo essa palavra aqui, esse termo? Formosas. Ainda no Salmo 16, 6 diz assim: Cai-me as divisas, em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Olha essa frase, é muito linda. No hebraico é shafar. Então aqui nós temos uma crítica textual concernente esse nome Sefer. Agora, amados irmãos e irmãs, para que você possa contextualizar essa estação, você precisa estudar o capítulo 17 do livro de Números. Porque aqui concentra os textos relativos a essa estação. Sabemos que na estação de Quelata, a estação anterior a essa, houve uma rebelião por parte daqueles que tinham encargo da liderança. Sabemos que Coré, Datã e Abirão se levantaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. Deus trouxe juízo sobre a soberba e a rebelião. Agora Deus vai estabelecer aquilo que é legítimo. Aqui Deus vai estabelecer os princípios da legítima autoridade espiritual. Quando você estuda o capítulo 16 do livro de Números, você vai ver que aqueles que quiseram usurpar a autoridade espiritual foram julgados diante da congregação. Aqui nessa estação, Deus vai continuar o tratamento daquilo que ele iniciou lá em Quelata. Então nós precisamos ler 8 versículos aqui do capítulo 17 do livro de Números. Vamos ler Números capítulo 17, versículos 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles varas, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre a sua vara. Escreverás o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. Depositá-las na tenda da revelação diante do testemunho, onde venho a vós. Brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar de mim as murmurações dos filhos de Israel, que murmuraram contra vós. Falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe varas. Cada príncipe lhe deu uma vara, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 varas. E a vara de Arão achava-se entre as varas deles. Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, entrou Moisés na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi tinha brotado, inchado os gomos, arrebentou em flores e deu amêndoas maduras. Bom, aqui agora nós precisamos estudar e, pela ajuda do Espírito Santo, extrair algumas lições para aplicação espiritual em nossa vida cristã. Meus amados, o que é uma vara? Nós sabemos que uma vara é um pedaço de ramo seco. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, o Senhor Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O versículo 4, ele diz: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quando o Senhor Jesus disse: Como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim, ele está dizendo que não podemos frutificar na vida cristã sem ele. Meus amados, quando Moisés reuniu todos esses príncipes de Israel com suas varas, vemos de um certo modo que aqui há uma autoridade natural. Esses homens eram príncipes em Israel.
possuíam respeito entre o povo. Mas agora Deus irá lhes mostrar como é a autoridade espiritual. Espiritualmente falando, essas varas secas referem-se à nossa vida natural. Mas aqui nós vamos ver o atuar de Deus. O atuar de Deus é uma fonte inesgotável. Porque, amados, nada frutifica por si só. Somente o Senhor pode fazer frutificar aqueles que Ele toca. Quando lemos Números 17, vemos que essas varas secas, de uma forma tipológica, se refere à nossa vida natural. A nossa vida humana natural. Em nossa vida natural não temos nada que oferecer. Somente aquilo que for gerado em nós pela vida ressurreta do Senhor Jesus é que pode frutificar para a glória de Deus. Quando estudamos a estação de Quelata, no capítulo 16 do livro de Números, vimos que Coré, Datã e Abirão procuraram usurpar a autoridade espiritual através da rebelião. Mas agora, o Senhor está nos ensinando como a legítima autoridade espiritual é concedida àqueles os quais Ele escolhe. Veja no versículo 4, aqui do capítulo 17 do livro de Números. O Senhor diz para colocar as varas diante da revelação, diante do testemunho. Creio que aqui está uma referência à Arca da Aliança. Isso é notável aqui. Quando se estuda o tabernáculo e todos os seus utensílios, o primeiro que é mencionado é a arca. A arca é o móvel mais importante do tabernáculo. Representa aquilo que é essencial. Fala da primazia de Cristo, da centralidade de Cristo, do seu governo, do seu trono, da sua voz, da sua palavra. Quando você lê o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai encontrar a palavra arca 36 vezes. 12 vezes a expressão arca do testemunho. Como arca da aliança, você encontrará apenas 6 menções. Essas duas expressões, arca do testemunho e arca do pacto, são de grande significado para nós. Precisamos estudá-las, pois naquilo que concerne a nossa redenção, nós poderemos encontrar o maior significado na revelação dessa maravilhosa doutrina no Antigo Testamento, dessas duas expressões. Em Êxodo capítulo 31, versículo 7, temos um texto que diz assim: a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. Observe a expressão, a tenda da congregação. É uma expressão para o tabernáculo. Essa frase descreve a comunhão, a reunião entre Deus e o seu povo. Estritamente falando, essa frase, tenda da congregação, fala de relacionamento, implica aliança. Então, quando juntamos as frases tenda da congregação e arca da aliança, vemos que essas frases estão relacionadas entre si. Juntando essas duas frases, vamos entender o propósito supremo de Deus para o seu povo. Esse sempre foi o desejo do seu coração, isto é, ter um povo à sua semelhança moral e espiritual, para que ele pudesse viver entre eles, relacionar com eles em espírito e em verdade. Este é o princípio que nós temos que aprender aqui. E veja que o Senhor diz, no versículo 4 de Número 17, depositá-las na tenda da revelação diante do testemunho. Aqui temos algo muito importante na vida cristã. Em Êxodo 25, 16 diz assim: e porás na arca o testemunho que eu te darei. O que vemos aqui é algo muito precioso, porque as coisas sagradas estão na arca. No tabernáculo, a arca representa aquilo que é mais sagrado. Ela ocupa o lugar mais íntimo do tabernáculo. E o que significa o testemunho de Deus? O testemunho é uma declaração, uma demonstração cabal. É aquilo que comprova a existência de algo. Deus colocou o seu testemunho na arca para revelar a si mesmo, para dar uma demonstração cabal daquilo que Ele é. Ele é um Deus que fala, que se revela, um Deus que está atuando. Todas aquelas varas estavam diante do testemunho de Deus, mas somente a vara de Arão foi que floresceu. No versículo 5, o Senhor diz que brotará a vara do homem, que ele escolheu. Isso indica para nós que o ministério é uma escolha de Deus, não é uma vocação humana. Ninguém pode se auto-intitular, ninguém pode procurar de si por si mesmo ter esta função.
Não é porque o pai é um ministro da obra, um servo de Deus em sua obra, consequentemente, o filho o será. Isso não tem menor fundamento. Você não vai encontrar uma prova disso de uma forma exegética no Novo Testamento. Por mais que você diga, bom, Arão, ele era sacerdote, seus filhos também eram. Você está torcendo a realidade contextual. Isso é pegar o texto, ignorar por toda a palavra de Deus o seu contexto para poder criar um pretexto. Precisamos ser cuidadosos, porque o fundamento do ministério, segundo a nova aliança, não vai encontrar respaldo nenhum neste tipo de afirmação. Nós precisamos ser cuidadosos. Hebreus 5,4 diz que ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Aqui fala de Arão. Arão foi escolhido por Deus. Ele tinha uma autoridade espiritual delegada a ele por Deus. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que entender que Deus, de uma forma poderosa, fale ao teu coração. Vamos dar continuidade nesta 20ª estação, que é o Monte Sefer, ou Monte Shafar. Aqui, nós estaremos estudando o capítulo 17 e os versículos 1 a 8 do livro de Jeremias, que diz assim: Diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles varas, uma pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes segundo a casa de seus pais, isto é, 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre a sua vara. Escreverás o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. Depositá-las na tenda da revelação diante do testemunho, onde venham a vós. Brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar de mim as murmurações dos filhos de Israel que murmuraram contra vós. Versículo 7 e 8 diz: Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte entrou Moisés na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, que pela casa de Levi tinha brotado, e inchado os gomos, rebentou em flores e deu amêndoas maduras. Isso é muito importante para nós. Aqui nós temos algo acerca do agir de Deus. Quando o versículo 4 de Números 17 diz depositá-las na tenda da revelação diante do testemunho, aqui nós temos algo muito especial acerca do testemunho de Deus. Isto tem que ser notório para nós. Veja que o versículo 8 diz que o bordão de Arão floresceu diante do Senhor. Cada um daqueles príncipes haviam trazido suas varas, o que espiritualmente significa varas. Varas significa a nossa condição natural, morta, diante do Senhor. Diante de Deus somos como varas secas, sem vida em nós mesmos. Uma vara seca significa algo morto. No sentido espiritual, vemos aqui a ressurreição, a intervenção divina mediante a obra da graça em Cristo sobre aqueles os quais Ele escolheu. Aqui nós precisamos aprender algumas lições sobre a autoridade espiritual. Porque vocês sabem muito bem que o contexto dessa estação, dessa 20ª estação, é a estação de Quelata, que está no capítulo 16 do livro de Números, onde 3 príncipes, Datã, Coré e Abirão, se levantaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. Agora Deus está dando para eles o fundamento da legítima autoridade espiritual. Por isso nós temos que estudar o capítulo 17 do livro de Números, com muita reverência e santo temor, para que nós venhamos entender essa estação, aqui no Monte Sefer. Porque agora eles estão rodeando as cordilheiras de Seir, chegaram até este monte. E aqui nós temos que aprender algumas lições sobre a autoridade espiritual. A primeira lição:
A autoridade espiritual no corpo de Cristo, isto é, na sua igreja, é mediante o fluir da vida pelo poder da ressurreição de Cristo. O fluir da vida de ressurreição é que nos traz poder e autoridade na igreja, que é o corpo de Cristo. A segunda lição: sempre que passamos por noites escuras de provações, como aconteceu no capítulo 16 do livro de Números, onde nós lemos que a terra abriu e Datã, Coré e Abirão com as suas famílias foram tragados vivos, aproximadamente 250 pessoas. Então aqui nós temos as noites escuras e muitas vezes a nossa jornada espiritual, nós passamos por provas, nós passamos por noites frias e escuras. É aqui que Deus manifesta seu poder sobre aqueles que Ele escolheu para ministrar mediante o fluir do poder da ressurreição. A terceira lição: a autoridade espiritual no corpo de Cristo provém da ressurreição, do fluir da vida em Cristo Jesus, de um modo em que isto se torna patente, evidente, através daquelas pessoas as quais Deus chama, prepara, capacitando-as para poder servir Deus neste governo, nesta autoridade espiritual, para a edificação do seu povo. A quarta lição: somente aqueles que experimentaram o poder da vida e ressurreição têm legítima autoridade espiritual no corpo de Cristo. Porque ninguém pode fazer-se líder sobre o povo de Deus. Ninguém pode se impor. Porque o que nós temos, em consequência, é a carnalidade, é a força humana, é o vazio. Você vê que muitas pessoas se auto-intitulam mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas. Mas como disse Judas, árvores sem sombras. Árvores desprovidas de frutos. Você vê que a pessoa não tem uma frutificação, porque tudo que ela tem é carne, é natural. Qual a razão de muitos hoje buscarem na psicologia, buscarem na psiquiatria? Quantas pessoas estão buscando alternativas para poder encher o seu ministério, para poder servir o povo de Deus? Os apóstolos não tinham nada disso. A única coisa que eles tinham era a expressão clara do poder da ressurreição de Cristo em suas vidas, para poder ministrar o próprio Cristo. Eles não tinham truques de psicologia, de psicanálise. Muitos têm feito isso, cursos de finais de semana, para poder ajudar o povo de Deus. Você tem que compreender que o nosso recurso é uma vida de comunhão com Deus, é um chamado, como foi chamado Arão, como diz Hebreus, no capítulo 5, se você estudar o livro de Hebreus, no capítulo 5, e o versículo 4, diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como foi Arão. O que precisamos é de um chamado eficaz com relação à obra e o ministério. A quinta lição: para impedir que o homem introduza na vida da igreja coisas provenientes de sua vida natural, devemos aprender mediante a lição da vara de amendoeira, isto é, essa vara de Arão que floresceu, que a vida e o poder da ressurreição de Cristo Jesus são os elementos vivos que caracterizam a autoridade espiritual de Deus na nossa vida. Essa é a vida que sustenta a igreja. Somente aquilo que provém da vida nova, da vida em ressurreição, da vida de Cristo Jesus, deve fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Deve ser a expressão de governo e de autoridade de Deus na vida daqueles os quais Ele escolheu. Se você ler Efésios capítulo 3, versículos 7 e 8, você pode ter uma visão clara de tudo isso na prática, na experiência. Efésios 3, e os versículos 7, 8 e 9 diz: do qual fui constituído ministro. Note aqui a palavra ministro. Aqui a palavra é diáconos, porque alguns podem tomar esta palavra ministro e dar a ela um outro sentido daquilo que Paulo não está dando, de acordo com o original grego, como essa palavra foi escrita. Aqui Paulo diz: da qual fui constituído diáconos, alguém que serve. Aí diz conforme, a palavra conforme aqui
é a preposição grega kata, que significa de acordo com o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aí ele diz, a mim, o menor. Essa expressão menor no grego é elastistosteros. A tradução exata, literal, dessa palavra para a nossa linguagem é o resultado do nada com nada. Uma pessoa que chegou ao fim de si mesmo. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Graça, de acordo com o serviço, isto é, ministrar aos santos as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. De acordo com esta graça, qual graça? Veja no versículo 7, o dom da graça de Deus a mim concedido. É esta graça que ele está falando. Porque ele, de si mesmo, o que ele tinha para oferecer. E Paulo talvez fosse um dos homens mais cultos do seu tempo. Um dos homens mais bem preparados do seu tempo. Entre os apóstolos talvez não tivesse ninguém que tinha o conhecimento intelectual de Paulo. E sabe o que ele diz lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7? Ele diz que ele considerou todo o seu conhecimento como refúgio, porque o seu único desejo era ganhar a Cristo, ser achado em Cristo. Isso é sinônimo de vida espiritual, isso é sinônimo de maturidade, isso é sinônimo de experiência, isso é sinônimo de vida com Deus. Meus irmãos e irmãs, quantas alternativas nós temos buscado para poder ministrar Cristo. Cristo só pode ser ministrado em vida pelo seu poder, não pela capacidade do homem. O máximo que um homem consegue fazer é discursos vazios. E qualquer orador secular pode fazer melhor, com muita criatividade, perspicácia, inteligência, intelecto. Qualquer pessoa pode fazer uma extraordinária exposição da mensagem cristã. Mas o diferencial entre um homem, alguém que tem experimentado o poder da ressurreição de Cristo em seu coração, e alguém que está falando pela sua capacidade própria, é que as palavras de um não produzem nada, ou pode produzir morte. Mas um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da vida ressurreta de Cristo Jesus, porque quando você fala de alguém cheio do poder do Espírito Santo, o que é o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo não é a essência, não é a expressão da vida de Cristo. Essa vida poderosa, ressurreta, é o poder que o Espírito ministra a nós. Então você tem que ser claro quanto a isso. E uma pessoa que ministra segundo o Cristo, não ministra para agradar, ministra para que Cristo seja glorificado. E Cristo só é glorificado em corações que já foram semeados pela sua palavra. Então você tem que compreender que há um diferencial muito grande. É disso que Paulo está falando. Alguém chegou ao fim de si mesmo. A mim o menor, elastistosteros. Porque nós não podemos querer glória, nos vangloriar. Embora o mais sublime privilégio que alguém pode ter nesta vida é poder proclamar a palavra de Deus. O maior privilégio que um homem pode ter nesta vida é proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. É disso que Paulo fala. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Há tanto de Cristo para ser ministrado, que nós nunca iremos chegar ao fim da essência daquilo que é a sua vida, que flui por meio do evangelho. Nós nunca vamos chegar ao fim disso. Passaremos toda a eternidade descobrindo as insondáveis riquezas de Cristo. E Paulo diz no versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Você sabe que nesse contexto aqui, o termo mistério está falando do mistério de Cristo, porque só há dois grandes mistérios universais. O primeiro é o mistério de Deus, que é Cristo, que é revelado em Colossenses, no capítulo 3. E o segundo mistério é o mistério de Cristo, que é a igreja. O mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. E esse mistério é revelado aqui, em Efésios, no capítulo 3. E ele diz que somente sendo um servo, somente sendo um ministro, aquele que serve, e este é o grande papel do ministério,
é servir os irmãos, não se servir dos irmãos. Não é um cabide de emprego, é um privilégio, é um encargo, é um chamamento glorioso divino, que ele não concede a qualquer pessoa, somente aqueles os quais ele escolheu, como ele chamou Arão. E aí você vai ver que Paulo diz que este encargo de servir os irmãos, embora nós sendo tão pequenos, porque quando você está diante desse encargo, você não vê em si grandeza, não há lugar para você se gloriar em si mesmo, a não ser se gloriar na graça de Deus. Paulo se sentiu tão pequeno em face a este privilégio de pregar o evangelho das insondáveis de Cristo e também ministrar, manifestar o mistério de Cristo. Esse mistério que esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E tudo isso só poderá ser ministrado, dispensado na vida daqueles os quais têm experimentado o poder da ressurreição de Cristo. Que Deus, de uma forma gloriosa e poderosa, magnifique esta palavra no teu coração. Vamos continuar estudando este maravilhoso assunto aqui nesta 20ª estação, onde o povo de Israel peregrinou. Esta 20ª estação é chamada Monte Sefer, ou Monte Shafar, como está de acordo com o original hebraico. Aqui nós vemos Deus dando testemunho acerca do ministério segundo a sua vontade. Aqui Deus está mostrando para nós aquilo que procede dele, a autoridade ministerial que procede dele, aquilo que é inerente ao governo de Deus. Porque o ministério cristão não é uma profissão. O ministério cristão não é um legado de família. O ministério cristão é uma dádiva de Deus. Deus concede aquilo que é inerente a ele mesmo, da sua autoridade, do seu poder, da sua sabedoria, do seu governo, aqueles que ele escolhe para poder usá-los, para que em tudo Cristo seja glorificado. E eu creio que a melhor maneira de nós poder ver isso é em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11. Quando você tem a oportunidade de ler esses versículos em Efésios capítulo 4, você pode ver isso claramente, como Deus se manifesta, como Deus se revela, como Deus se move. Nós sabemos que nessa estação aqui do Monte Sefer, que é o capítulo 17 do livro de Números, nós temos esse maravilhoso episódio onde a vara de Arão floresceu. Quando de cada uma das tribos de Israel, Moisés tomou uma vara, e da tribo de Levi, ele tomou a vara de Arão. Nós sabemos que depois de todas essas varas serem colocadas diante do testemunho, no tabernáculo, nós vemos que no outro dia a vara de Arão floresceu. Aqui nós temos o ensinamento acerca do fundamento da autoridade espiritual na vida da igreja. Essa autoridade, ela é mediante o poder da ressurreição. Nós precisamos ser zelosos, cuidadosos, diligentes concernente a este assunto, para que venhamos corresponder à vontade de Deus, para que o nosso viver esteja de acordo com o padrão daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu convido você a ler comigo Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, isto é, aquele que desceu, aquele que levou cativo o cativeiro, aquele que subiu depois de ter descido às regiões mais inferiores da terra, este mesmo, o Senhor Jesus, ele que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É interessante você notar que aqui no versículo 7, Paulo diz que a graça foi dada a cada um conforme a medida do dom de Cristo. Nós não podemos esquecer que aqui Paulo faz uma referência a Cristo, Cristo como o dom inefável de Deus para nós. Este é um detalhe que nós temos que entender à medida que você vai ascendendo, compreendendo esses versículos, à medida que você vai subindo na leitura da palavra de Deus, do versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a seguir, aqui do capítulo 4, você vai vendo isso. E esse é um detalhe, você não pode esquecer isso, porque este é o ensino fundamental de Paulo, nesta seção do capítulo 4 de Efésios. Nós sabemos que ele está tratando aqui nesse capítulo 4, na primeira parte, da unidade do Espírito. Paulo fala da unidade na variedade, não uma comunhão monótona, mas uma unidade na diversidade, que é o resultado da obra do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então aqui, você vai ainda notar que Paulo coloca dois aspectos da obra de Cristo. Lendo esses versículos 7, e se você for até o versículo 13, você vai ver isso, dois aspectos. E à medida que você vai estudando esses textos, você pode ver claramente esses aspectos. Primeiro, é que na sua obra completa lá na cruz, Cristo levou cativo seus inimigos, a fim de que não sejamos mais escravos do pecado, não estejamos mais debaixo do domínio de Satanás, do domínio do diabo, do domínio do pecado, do domínio da morte. E segundo, na sua gloriosa ressurreição, o Senhor Jesus concedeu homens como dádivas para a obra do ministério. Aqui nós precisamos atentar para três proposições. A primeira proposição, Paulo não está estabelecendo um rígido sistema de ordem clerical eclesiástico. Contudo, devemos observar que os princípios estão firmados aqui para que sejam observados e praticados por todos nós. E diante dessa verdade, temos que evitar dois erros. Primeiro, ir além das Escrituras e impor à igreja qualquer tipo de sistema ou ordem clerical, mecânico, qualquer tipo de legalismo, qualquer tipo de sistema rígido. E segundo, muitas vezes, por causa do medo que temos de ir além da palavra de Deus, muitas vezes, nós vemos muitas comunidades de irmãos não compreenderem claramente o que é o ministério. E assim, tornamos tudo impossível de ser realizado com ordem e decência para a glória de Deus. E muitos têm desprezado o verdadeiro significado do ministério. Nós não podemos estar nem no extremo e nem no outro. Precisamos viver a vida cristã equilibrada. Agora, a segunda proposição. Os dons mencionados aqui por Paulo, no versículo 11 do capítulo 4 da Epístola aos Efésios, são aqueles que o Espírito Santo dá pessoalmente àqueles membros do corpo de Cristo, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Agora, nesses textos aqui de Efésios 4, 7 a 11, o Senhor Jesus concede graça a certos indivíduos para que se tornem dádivas à igreja, para que os santos sejam supridos da vida de Cristo, para que eles possam desempenhar o ministério, para que eles possam cooperar na edificação da igreja. É isso que você vai ver no versículo 12 aqui de Efésios 4. Para que haja crescimento, maturidade. Meus amados, ainda precisamos ver mais uma proposição, a terceira proposição. Embora esses ministérios sejam os dons de Deus à igreja, eles não são representados pelos títulos de suas classes, dados a eles individualmente pelo Espírito Santo, e sim pela função, pela unção, porque muitas vezes se enfatiza muito o título,
mas não se vê na pessoa a unção. Então nós temos que ser cuidadosos quanto a isso. Temos que entender que há alguns princípios. Primeiro é que Cristo, e somente Cristo, é o cabeça da igreja. Há somente um cabeça na igreja, e ele é rei, é o Senhor Jesus. Só há um líder sobre nós, é o Senhor Jesus. Jamais algum homem ou mulher pode ser o líder da igreja. A história nos ensina que essa verdade foi esquecida e por isso muitas batalhas têm sido travadas sobre ela. Nós precisamos declarar essa verdade em nossos dias. Devemos dizer que ninguém tem o direito de usurpar o lugar na igreja que pertence unicamente ao Senhor Jesus. Existem os ministérios, que são dádivas, mas eles não podem usurpar o lugar de Cristo. Eles não estão aqui para poder suplantar nos corações dos membros o lugar de Cristo. Segundo, a igreja consiste de membros, cada qual tendo uma função sob a cabeça, que é Cristo. Veja que no versículo 7 do capítulo 4 de Efésios, Paulo fala da graça dada. Essa graça está relacionada ao funcionamento da igreja como corpo de Cristo. Quando Paulo diz, ele mesmo, aqui podemos ver esta graça para servir os santos uns aos outros na vida do corpo de Cristo. Aqui nós vemos a questão do desempenho da função individual e particular. O nosso viver na igreja não permite a passividade. Todos nós temos uma função na edificação da igreja do Senhor Jesus. Veja que o versículo 12 até o versículo 3 de Efésios 4 diz algo muito especial. Diz assim, olhe bem, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então você vê que os ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não foram constituídos para usurpar o ministério de todos os santos, sim para promover o ministério de todos os santos. Veja que o versículo 11 de Efésios diz que o Senhor concedeu uns, e não todos. Então apenas uns podem servir no corpo, nesses ministérios. Agora note que o Senhor constituiu os ministérios com o propósito de levar os santos, primeiro, ao desempenho do seu serviço. Segundo, a edificação do corpo de Cristo. Aí diz até, quer dizer, esse desempenho, essa edificação, onde todos os membros participam, ele diz até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura de Cristo. Portanto, nós, todos os santos, estamos sendo edificados para a obra do ministério. Este é o serviço, este é o papel do ministério, como dádivas, que é levar os cristãos a desempenharem o seu sacerdócio universal, porque é isso que Deus diz. Veja que Paulo diz que o propósito desse ministério é a capacitação ao serviço, da onde vem a palavra diaconia. Depois ele fala da edificação da igreja. A edificação da igreja é uma tarefa de todos os santos em Cristo. Então você tem que notar isso. Quando os santos chegarem a tal experiência, os ministérios terão cumprido o seu propósito específico. Mas o papel, a edificação, aquilo que constitui a tarefa de todos os santos, há de continuar. E nós temos que ver isso muito claramente na nossa experiência cristã. Nós não podemos viver uma vida completamente enganada daquilo que é a verdade de Deus para nós. Então, nós temos que olhar isso claramente. Ainda um outro detalhe que quero compartilhar com você é a diferença entre ministério e dons. Os dons são os meios recebidos do Espírito Santo pelos quais entrego algo de Cristo ao corpo. O ministério ou serviço é aquilo que é ministrado do próprio Cristo ao corpo.
por meio daqueles os quais ele escolhe. Cada ministério contribui com algo específico de Cristo, naquilo que supre a necessidade da igreja. O que importa para o corpo não são os dons, mas o conhecimento pessoal de Cristo que transmitimos por meio deles. É aquilo que de Cristo é ganho. Então nós temos que ver a questão dos dons ali de 1 Coríntios capítulo 12. Quando você lê a partir do versículo 4, e você descobre aquelas classes de dons. Primeiro nós temos os dons que revelam, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Depois nós temos os dons de poder. Quais são esses dons? Dom da fé, operações de maravilha e dons de curar. Depois nós temos os dons de inspiração, que nós sabemos que são profecia, interpretação de línguas e variedades de língua. Os dons não pertencem ao indivíduo. Os dons pertencem o corpo para o corpo. Então, o que é importante é você compreender isso, que os dons são os meios recebidos do Espírito Santo, pelos quais alguém ou qualquer um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo, podemos entregar algo de Cristo no corpo. Cada ministério contribui com algo a mais de Cristo específico. O ministério, na vida de uma pessoa, prossegue nela. Os dons não. Os dons é uma ação repentina, clara, objetiva do Espírito Santo, do corpo para o corpo. E o que importa para a igreja não são simplesmente a questão dos dons em si, mas aquilo que é ganho de Cristo por meio dos dons, porque nós corremos o grande perigo de ficar com os dons e perder Cristo. Os dons, assim também como o ministério cristão, nunca devem substituir Cristo na igreja. Por isso que esta realidade precisa ser experimentada numa intimidade com o Senhor Jesus. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. E agora, eu gostaria de especificar um outro assunto, a diferença entre ofício e dom. Ofício é aquilo que uma pessoa recebe como resultado de uma comissão. Tudo que é comissionado é um ofício. O dom é aquilo que alguém recebe no fundamento da graça. Qualquer coisa que esteja relacionada com a capacitação é dom. Então nós vemos não somente aqueles dons ali de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, como também nós vemos lá em Romanos capítulo 12, onde você vai ver dons de socorro, de governo. Quantas pessoas possuem esses dons? O dom da hospitalidade, enfim, o Espírito Santo, ele tem agido e quer continuar agindo na vida da igreja, mas a igreja precisa amadurecer na intimidade, na comunhão com a pessoa de Cristo, para que essas coisas não se percam. E tudo isso fica muito claro. Quando você estuda essas jornadas do povo de Israel, você vê que havia muita confusão no meio deles. Nós vemos que este povo era muito obstinado, eles não cresciam. Quando nós estudamos a estação anterior, a estação de Quelata, nós vemos uma rebelião, um povo que não queria caminhar em conformidade com o caráter de Deus. Por isso nós vemos que Deus julgou Datã, Coré e Abirão, com todas as pessoas que o seguiam. E Deus os julgou perante os olhos da congregação. Mas nós vemos que no capítulo 17, que é a estação que nós estamos estudando, Deus agora estabelece o princípio do seu governo, do seu mover. Oh, amados irmãos, nós também vivemos a mesma experiência de vida e ressurreição. Após o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado, Ele concedeu dons aos homens. Ele concedeu não apenas dons aos homens, porque essa é uma citação do Salmo 68. E lá no Salmo 68 você vai ver que Davi cita os homens como dádivas. E Paulo não podia mudar isso. Aqui foi uma tradução infeliz. O que nós vemos é que os homens são dádivas de Deus. E essas dádivas de Deus, elas visam a edificação da igreja, não apenas edificar a igreja, mas levar a igreja ao desempenho do ministério, como também levar a igreja a edificar a si própria. Na medida que eles estão dispensando de Cristo algo específico, que seja por qualquer um desses 5 ministérios, nós vemos que isso leva a igreja a amadurecer, a se edificar, a desempenhar o serviço,
a chegar ao conhecimento de Cristo Jesus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura plena da pessoa de Cristo, que é a nossa conformação com Ele. Nós precisamos atentar para isso. Este assunto é maravilhoso. Que o Espírito Santo desperte no teu coração desejo para estudá-lo mais e mais, para que você possa ser abençoado, para você compreender o que significa essa experiência dos ministérios serem fundamentados no poder da ressurreição de Cristo. Dessa experiência de Números capítulo 17, que aconteceu com a vara de Arão. Que Deus, de uma forma poderosa, venha falar ao teu coração e te abençoar com essa palavra, no grande e poderoso nome de Jesus, seu amado Filho.